Onde estão as youtubers negras produzindo vlogs e apenas vivendo suas vidas como bem entendem? Essa pergunta ronda a minha cabeça desde que eu comecei a consumir ainda mais conteúdo de vlog no YouTube, né? Que foi a partir de 2020, com a pandemia. Eu estava cansada de assistir série e resolvi desbravar o mundo dos vlogs dentro do YouTube. Mas aí com o tempo eu fui reparando que eu assistia mais e recebia mais indicações e consequentemente assistia mais vlogs de garotas brancas norte-americanas e é muito difícil encontrar as youtubers negras, principalmente as brasileiras. Eu comentei disso num vídeo que eu fiz, né, um vídeo anterior, eu vou deixar linkado aqui. E aí eu queria aprofundar um pouco mais essa conversa com vocês e pra gente entender se a gente tem essa mesma percepção ou se é questão de vício do algoritmo da minha conta, mas foi realmente uma busca mais difícil de fazer e de encontrar essas youtubers negras do que canais norte-americanos, até tem bastante garotas asiáticas. Então eu queria fazer essa troca com vocês e então quem puder já deixa aí nos comentários qual a percepção que vocês têm sobre vlogs, que eu vou adorar também ler, e a gente vai construindo esse arsenal de informações sobre onde estão as youtubers, vlogueiras negras, principalmente as brasileiras. Antes, né, de dar início às discussões, já vou pedir para vocês compartilharem, curtirem e se inscreverem no meu canal. Isso é muito importante para mim, vai me ajudar a crescer, trocar de URL que ainda não consegui. Então, vamos lá. Bom, começando, né, com essa minha observação, que realmente foi ao consumir vlogs, eu reparei que estavam faltando, da minha lista mesmo de visualizações, as blogueiras brasileiras. Aí eu comecei a pesquisar, eu achei assim bem poucas, muito difícil, e o que eu achei mais são vlogs atrelados a canais que já falam de outros assuntos, né? Então, por exemplo, tem muita criadora de conteúdo que fala sobre cabelo, sobre maquiagem, né? A maioria são sobre estética e aí, vez ou outra, elas lançam vlogs e tal. E aí eu fui comparar com os que eu já estava assistindo, que tinham muitas garotas norte-americanas, tanto que um nicho que eu gosto muito de assistir são das pessoas que trabalham com coisas manuais, né? Desenvolvem, empreendem alguma coisa que tem uma produção. Então eu assisto muito de ilustradoras, que elas têm todo o processo criativo de criar ilustração, aí criar adesivo, enfim, né? Todos os materiais para venda e acompanhar esse tipo de rotina, né? Eu gosto bastante. Tem uma outra que eu também gosto muito, que é a Cherish, espero estar falando certo. Ela produz sabonetes, também ela é americana, ela é negra, americana, e eu gosto bastante de acompanhar. E aí eu fui investigar se eu achava as brasileiras que estão nesses nichos, ou que produzem vlogs a partir da sua vivência, né, do que elas estão experimentando na vida delas. E é muito difícil. É muito difícil de encontrar, tanto que o termo para buscar isso, né, não tem eu quero assistir um vlog de uma pessoa negra. Tipo, eu não encontrei como fazer esse filtro, pelo menos no YouTube. Então aí já deixa, né, já dificulta um pouco mais de achar esse pessoal. Com isso, uma outra coisa que eu reparei é que a gente, né, que é negro, parece que a gente tem que estar sempre atrelado, a gente tem que estar sempre fazendo
algo, produzindo algo de valor, assim. Não que vlog não tenha valor, mas que agregue um mega conteúdo para as outras pessoas, sabe? Então, nas minhas buscas, eu vi que a maioria das pessoas, os criadores de conteúdo, principalmente as mulheres negras, elas estão ensinando as pessoas a fazerem alguma coisa. Então, a gente está sempre se colocando nesse papel de ensinar, né, de professora. A gente tem que mostrar para o mundo como que a negritude vive, quais são as nossas dores e o que tanto, sei lá, começou muito o movimento pelo cabelo, né? Ensinar e mostrar que o cabelo cacheado, o cabelo crespo, ele é bonito, que ele tem muitas possibilidades, e isso foi ótimo. Isso, assim, ainda é algo que é maravilhoso, porque tem muita gente que ainda está se descobrindo nesse processo, e eu não tiro o mérito de jeito nenhum desses canais, que são realmente muito bons. E então a gente tá sempre nessa posição, sabe? De ensinar ou sobre o cabelo, ou sobre maquiagem para pele negra, que é super defasado, né? Quando a gente, antes de existir as redes sociais, a gente via isso na TV, né? Algum canal ensinando, ou nas revistas, e a pele negra era sempre deixada de lado. Então tem um peso muito importante esses canais, mas eu senti que parece que a gente tá ainda nesses ramos apenas. Foi isso que eu senti fazendo a busca, né? Eu espero muito estar errada e que vocês possam me ajudar e colocar aí nos comentários outros canais, outras falas, outros assuntos que a gente aborda, porque é isso. A gente sempre fala que o negro, ele não deve ser chamado para falar de assuntos somente para falar de racismo. Que a gente sempre fala que a gente está em todo lugar, a gente sabe de muita coisa. E aí, no YouTube também, né? Tem parece que a gente está aqui para falar sobre as questões raciais, para falar de estética. E quando é essa vivência, esse dia a dia, vlog, que é uma coisa mais leve, sem muito peso informativo, a gente não tá dentro desse espaço, sabe? Eu senti muito isso e é um incômodo que eu ainda tô vivendo demais. Tanto que recentemente saiu uma matéria na Teen Vogue, que foi até compartilhada por uma youtuber que eu gosto bastante, que é a Amanda Mariana, Amanda Panda, que tem ela e outras youtubers que elas comentam sobre essa dificuldade mesmo do YouTube de mostrar, de indicar e delas crescerem como canal, porque elas falam de assuntos diferentes, sabe? Na matéria é sobre o Left YouTube, que pelo que eu entendi, é o youtuber de esquerda, vamos dizer assim, que falam de causas sociais, dos movimentos da internet e tudo que isso afeta na sociedade. Então são canais que falam muito sobre isso e eu amo, eu gosto muito desse tipo de conteúdo. E aí elas falam da dificuldade que é de crescer nesse meio e como canais de pessoas brancas falando de coisas supérfluas, né, vamos dizer assim, tem muito mais visualização, tem muito mais engajamento, tem marca querendo investir, enquanto elas que fazem um trabalho super interessante de conteúdo são deixadas de escanteio mesmo, sabe? Então é uma matéria muito legal, vou deixar linkada aqui embaixo para quem quiser ler. Foi muito bom perceber que não era só eu que tô com essa percepção de que dessa dificuldade, né, tanto do YouTube, né, tem declarações do YouTube falando que eles não discriminam conteúdo de ninguém, que nem não é porque, né, por raça, cor, etnia, enfim, que eles não vão elevar o conteúdo de pessoas brancas em detrimento de pessoas negras, enfim, tem essas declarações também, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Na prática, a coisa fica um pouco mais complicada. E tudo isso veio muito pra mim, né? A partir do momento também que eu estava lendo o livro da Bell Hooks, que eu também já indiquei,
que é o Olhares Negros, Raça e Representação, e tem um capítulo que ela fala sobre o olhar de espectadora das mulheres negras. Esse capítulo, assim, matador. E aí é um capítulo que fala como, entre outras coisas, como as mulheres negras acabaram se acostumando a não se enxergar, a não se ver em uma produção cinematográfica, né? Ela fala especificamente de cinema, mas a gente pode expandir isso para outros meios midiáticos. E esse costume, né, não foi um simples costume. A gente sabe que a gente não vai se enxergar numa produção cinematográfica, mas a gente já leva isso com crítica, sabe? A gente já entra assistindo a certo filme sabendo e conseguindo criticar a obra por não ter uma representatividade. Ela fala que por a gente já saber que vai ter uma ausência de representatividade, né? Não vai ter ninguém na produção que vai ser parecida com nós, mulheres negras, que a gente conseguiu desenvolver esse olhar mais crítico para a forma, para a linguagem, né, para o resto da produção. Então, tanto que vou até ler aqui, este é o livro. Quando voltei a frequentar o cinema na juventude, depois de um longo período de silêncio, tinha desenvolvido um olhar opositor. Não só eu não era magoada pela ausência de mulheres negras ou pela inserção de uma representação agressiva, como questionava a obra. Desenvolvi uma forma de olhar além da raça e do gênero para aspectos de conteúdo, forma e linguagem. Ela comenta também que, né, as espectadoras negras escolheram ativamente não se identificar com as obras, com o sujeito imaginário do filme, porque essas identificações eram incapacitantes. Então, isso me levou muito para o YouTube, né, para essa ausência de vlogueiras negras, principalmente as brasileiras, como eu já comentei. E eu acho que a gente meio que se acostumou, sabe? E eu percebi também que isso vem muito da TV. Pensa em reality shows que mostra a vida das pessoas no cotidiano, né? Não digo reality shows montados, também, né? O que é montado? Enfim, não um reality show tipo Big Brother, que escolhe as pessoas, bota dentro de uma casa e vive a experiência, mas reality shows no estilo das Kardashians mesmo. Na TV a cabo, né, principalmente, que tem bastante isso, mas desde muitos anos que as representações, né, as pessoas, as famílias que aparecem são famílias brancas, ricas, classe média ou classe super alta, e é muito mais difícil a gente ver mulheres negras, famílias negras, classe alta também. Eu achei, tem um que sempre aparece os memes, né, em conversas, principalmente no Twitter, que se eu não me engano, The Real Housewives of Atlanta, que são mulheres negras, e tem um outro também que é de Campton, acho que esse é o nome. Mas são 2 reality shows que focam em mulheres negras, né, e suas famílias ricas, e é muito mais difícil a gente ver isso, né? Então eu acho que quando leva para o YouTube, a gente já está acostumado a só ver famílias brancas ricas, que quando vai para o YouTube a gente vai consumindo também de pessoas brancas ricas e acha que não faz sentido uma família negra, um criador de conteúdo negro fazer e mostrar, por exemplo, sua realidade na periferia. Eu tinha muito essa visão de quando eu comecei, né, que eu pensei, nossa, quero criar vlogs. Aí eu pensei, mas o que eu vou mostrar, né? Não tô reformando minha casa com a Leroy Merlin, não tem nenhum um arquiteto famoso fazendo o projeto, vivo minha vida aqui comendo comida de casa, não é pedindo deliveries que me patrocinam. Enfim, entrei muito nesse embate da questão financeira também, né? Porque quando a gente vê, a maioria dos vlogs é meio ostentação. E eu fiquei, sabe, quem sou eu? O que eu vou mostrar? Não tem nada de interessante.
O que é um absurdo, porque na verdade quem falou que era interessante ostentar e mostrar riqueza e luxo foi a mídia, né? Tanto que eu parei para pensar que, assim, as coisas que eu passei a consumir, né, no filtro que eu fiz de vlogs, eu não consumo esse tipo de coisa. Não é uma. As pessoas que eu assisto não são milionárias, ricas, que ficam mostrando outfit e casa com piscina, sabe? São pessoas normais, vivendo a vida normal. E aí foi isso que me deu o impulso o empurrão para eu criar os meus próprios vlogs e seguir com uma vida super interessante, porque é a minha vida. Se ela não for interessante para mim, aí temos um problema, né? Então, a partir de muita reflexão que eu resolvi que não, tenho conteúdo suficiente para fazer vlog. É muito bizarro tudo, tudo isso, né? E recentemente a Bela Reis, ela postou no Instagram dela sobre o cuidado com a casa. Tava falando sobre várias coisas, né? E entrou esse assunto do cuidado com a casa, a relação das pessoas pretas com o cuidado com a casa. Que normalmente, né, sempre foi de nós sermos empregados e não ter tempo para viver mesmo dentro da nossa própria casa, né? A realidade de muitas empregadas domésticas é essa, de passar a semana na casa do patrão, cuidando da casa de outra pessoa e não cuidando da própria casa, vamos dizer assim, né? Não cuidando. E... Ai, me perdi. Menina do céu, até me perdi aqui. Mas era isso. Nós, como pessoas negras, a gente passou a vida com um esforço, botando um esforço para apreciar a vida da outra pessoa, que a outra pessoa é a pessoa branca. E sem olhar com tanto carinho pro nosso esforço, né? Pra nossa trajetória, o nosso cotidiano, ver como ele é bonito e pode ser mostrado e explorado, no bom sentido, com a mesma delicadeza, o mesmo olhar que a gente vê o do outro. Então, não era totalmente isso que eu ia falar. Se eu lembrar, eu coloco aqui. Mas, enfim, foi uma discussão muito legal que ela fez, né, sobre a questão da casa, esse olhar, como a gente também passa muito tempo organizando, limpando e não desprende a quantidade necessária descansando, né, apreciando esse lar. E, enfim, eu falo muito enfim. E, bom, como eu falei, o intuito desse vídeo é mais para gerar essa reflexão, esse movimento, vocês colocarem as suas observações sobre os assuntos aí nos comentários. E se eu for lembrando de mais coisas, também vou comentando nas redes sociais ou também aqui nos comentários. Mas era mais isso, esse incômodo que eu sinto em não encontrar as youtubers negras falando do cotidiano, fazendo coisas corriqueiras e como nós aparentemente nos colocamos num lugar de ensinar, né, de professores e professoras, e que isso é cansativo, né? Tanto de relato que tem de youtubers, criadores de conteúdo de diversas plataformas que estão cansados porque que assumiram esse papel de educadores, que eu acho que às vezes é importante a gente fazer essas coisas mais leves mesmo e, sabe, só viver. Vamos só viver a vida um pouco. Eu sei que o momento de pandemia é o pior momento para falar isso. Bom, mas acaba que eu acho que viver vira um ato muito político, né? Também é uma resistência e que muitas vezes é negado a nós.
Mas se a gente puder dar um passo para trás e olhar e enxergar as possibilidades que a gente tem de apenas viver e parar de educar um pouco os outros, deixar as pessoas aprenderem por si só, eu acho que seria um movimento interessante de fazer, principalmente aqui na internet, para quem trabalha com a internet, né? Mas a gente sabe também que as contas não se pagam só vivendo. Tem uma série de questões nessa discussão, mas eu realmente gostaria de ver muito mais youtubers, blogueiros, criadores de conteúdo que falam sobre o cotidiano, sobre as coisas mais leves da vida e que curtissem muito esse processo e se encontrassem nisso. Esses são realmente os meus votos para que a gente consiga viver com um pouco mais de leveza e, sei lá, sabe? Apenas viver, sem tanto peso e sem botar essa carga imensa em cima das costas de pessoas pretas. Por uma vida mais leve. Eu acho que é isso. Já comentei, mas curtam, se inscrevam, deixem seus comentários, suas observações. Vamos construir esse pensamento aí um pouco melhor juntos, porque foram só reflexões que eu tive e eu queria compartilhar com vocês. E é isso. Muito obrigada e a gente se vê no próximo vídeo.